1 Crônicas, capítulo 7. Os descendentes de Issacar. Ora, os filhos de Issacar foram Tola, e Puva, Jazube e Sinrom, 4. E os filhos de Tola, Uzi, e Refaías, e Jeriel, e Jamai, e Ibizão, e Samuel, cabeças das casas dos seus pais, a saber, de Tola. Eles foram homens valentes e poderosos nas suas gerações, cujo número foi, nos dias de Davi, 22.600. E os filhos de Uzi, Israías, e os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Isias, 5. Todos eles homens principais. E com eles, nas suas gerações, segundo a casa dos seus pais, havia tropas de soldados para a guerra, 36.000 homens, pois eles tinham muitas mulheres e filhos. E os seus irmãos, dentre todas as famílias de Issacar, foram homens valentes e poderosos, considerados todos pelas suas genealogias, 87.000. Os filhos de Benjamim, Belá, e Bequer, e Gediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom, e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Iri, 5. Cabeças da casa dos seus pais, homens fortes e valentes, e foram considerados pelas suas genealogias 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, e Joás, e Eliezer, e Elioenai, e Onri, e Jerimote, e Abias, e Anatote, e Alemete. Todos estes são os filhos de Bequer. E o número deles, segundo a sua genealogia pelas suas gerações, cabeças da casa dos seus pais, homens fortes e valentes, foi de 20.200. E o filho de Gediael, Bilã, e os filhos de Bilã, Jeus, e Benjamim, e Eude, e Kenaana, e Zetã, e Tarsis, e Aizaar. Todos estes filhos de Gediael, segundo os cabeças das suas famílias, homens fortes e valentes, foram 17.200 soldados, aptos para sair à guerra e à batalha. Também Supim e Upim, o filho de Ir, e Uzim, dos filhos de Aer. Os filhos de Naftali, Jaziel e Guni, e Jezer e Salum, os filhos de Bila. Os filhos de Manassés, Asriel, que teve de sua mulher, mas a sua concubina, a Arameia, deu à luz Maquir, o pai de Gileade. E Maquir tomou por esposa a irmã de Upim e Supim, que tinha por nome Maaca, e o nome do segundo foi Zelofeade. E Zelofeade teve filhas. E Maaca, a esposa de Maquir, deu à luz um filho, e ela chamou seu nome Pérez, e o nome de seu irmão foi Seres, e os seus filhos foram Ulão e Requém. E o filho de Ulão, Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, o filho de Maquir, o filho de Manassés. E a sua irmã, Amolequete, deu à luz Isode, e Abiezer e Macla. E os filhos de Sêmida foram Aiã e Siquém, Elique e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela e Bered, o seu filho, e Taate, seu filho, e Eliada, seu filho, e Taate, seu filho, e Zabade, seu filho, e Sutela, seu filho, e Ezer e Eliade, cujos homens de Gate, que nasceram naquela terra, os mataram, porque eles desceram para roubar o seu gado. E Efraim, pai deles, pranteou muitos dias, e os seus irmãos vieram lhe consolar. E quando ele conheceu a sua esposa, ela concebeu e deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome Berias, porque a sua casa ia mal.
E a sua filha foi Seerá, que edificou Bet-Horon de baixo e de cima, e Uzem Seerá. E Refa foi seu filho, também Rezefe, e Tela seu filho, e Taã seu filho, Ladã seu filho, Amiúde seu filho, Elisama seu filho, Num seu filho, Josué seu filho. E as suas possessões e habitações foram Betel e as suas aldeias, e em direção ao leste, Naarã, e em direção ao oeste, Gézer, com as suas aldeias. Também Siquém e as suas aldeias, até Gaza e as suas aldeias. E junto aos limites dos filhos de Manassés, Bet-Seã e as suas aldeias, Taanaque e as suas aldeias, Megido e as suas aldeias, Dor e as suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, o filho de Israel. Os filhos de Aser, Imna e Isvá, e Isvi, e Berias, e Sera, sua irmã. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel, que é o pai de Birzavite. E Eber gerou Jaflete, e Somer, e Otão, e Suá, sua irmã. E os filhos de Jaflete, Pazaque, e Bimal, e Asvate. Estes são os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Aí, e Roga, e Jeubá, e Arã. E os filhos do seu irmão Elém, Zofa e Imna, e Celes e Amal. Os filhos de Zofa, Suá e Arnéfer, e Sual, e Beri, e Inra. Bezer, e Ode, e Samá, e Silza, e Itrã, e Beera. E os filhos de Jéter, Jefoné, e Pispa, e Ara. E os filhos de Ula, Ara, e Aniel, e Rízia. Todos estes foram os filhos de Aser, cabeças da casa do pai deles, homens escolhidos, fortes e valentes, chefes dos príncipes, e o número ao longo da sua genealogia dos que eram aptos para a guerra e para a batalha era de 26.000 homens. Primeiro Crônicas, capítulo 8. Os descendentes de Benjamim e de Saul. Ora, Benjamim gerou Belá, o seu primogênito, Asbel, o segundo, e Aará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. E os filhos de Belá foram Adar, e Gera, e Abiúde, e Abissua, e Naamã, e Aoá, e Gera, e Sefufã, e Urão. E estes são os filhos de Eude. Estes são os cabeças dos pais dos habitantes de Geba e os que foram levados para Manaate. E Naamã, e Aías, e Gera, ele os levou e gerou Uzá e Ailude. E Saaraim gerou filhos na terra de Moabe, depois de ter repudiado suas mulheres, Uzim e Baara. E ele gerou de Odes, sua esposa, Jobabe, Ezíbia, e Messa, e Malcã, e Jeus, e Saquias, e Mirma. Estes foram seus filhos, cabeças dos pais. E de Uzim ele gerou Abitube e Elpaal. Os filhos de Elpaal, Eber, e Mizã, e Semed, que edificou Ono, e Lode com as suas aldeias. Também Berias e Sema, que foram cabeças dos pais dos habitantes de Aijalon, que expeliu os habitantes de Gate. E Aiô, Sazaque e Jerimote, e Zebadias, e Arade, e Éder, e Micael, e Ispa, e Joá, os filhos de Berias, e Zebadias, e Mesulão, e Isqui, e Eber, e Ismerai, e Islias, e Jobabe, os filhos de Elpaal, e Jaquim, e Zicri, e Zabidi, e Elienai, e Ziletai, e Eliel,
e Adaías, e Beraías, e Sinrate, os filhos de Simei, e Ispã, e Eber, e Eliel, e Abidom, e Zicri, e Anã, e Ananias, e Elão, e Antotias, e Ifideias, e Penuel, os filhos de Sazaque, e Sanserai, e Searias, e Atalias, e Jaaresias, e Elias, e Zicri, filhos de Jeroão. Estes foram os cabeças dos pais, pelas suas gerações, chefes. Estes habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja esposa tinha o nome de Maaca. E o seu filho primogênito Abidom, Ezur, e Quis, e Baal, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zequer. E Miclote gerou Simeia. Estes também habitaram em Jerusalém com seus irmãos, diante deles. E Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul, e Saul gerou Jonatas, e Malquizua, e Abinadab, e Esbaal. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia, e Acás. E Acás gerou Jeoada, e Jeoada gerou Alemete, e Asmavete, e Zinri gerou Moça, e Moça gerou Bineá. Rafa foi o seu filho, Eleasa seu filho, Azel seu filho. E Azel teve 6 filhos, cujos nomes são estes: Azricão, Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Todos estes foram os filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, o seu irmão, foram Ulão, o seu primogênito, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E os filhos de Ulão foram homens fortes e valentes, arqueiros, e tiveram muitos filhos e filhos de filhos, 150. Todos estes são os filhos de Benjamim. Primeiro Crônicas, capítulo 9. Habitantes de Jerusalém depois da volta do cativeiro. Assim, todo Israel foi contado pelas genealogias, e eis que eles estão escritos no livro dos reis de Israel e Judá, que foram levados para a Babilônia por causa das suas transgressões. Ora, os primeiros habitantes que moraram nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. E em Jerusalém habitaram dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés, Utai, o filho de Amiúde, o filho de Omri, o filho de Inri, o filho de Bani, os filhos de Pérez, o filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e os seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e os seus irmãos, 690, e dos filhos de Benjamim, Salu, o filho de Mesulão, o filho de Odavias, o filho de Assenuá, e Ibneias, o filho de Jeroão, e Elá, o filho de Uzi, o filho de Micri, e Mesulão, o filho de Cefatias, o filho de Reuel, filho de Ibnijas, e os seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram chefes dos pais na casa dos seus pais. E dos sacerdotes, Gedaías, e Jeoiaribe, e Jaquim, e Azarias, o filho de Ilquias, o filho de Mesulão, o filho de Zadoque, o filho de Meraiote, o filho de Aitube, o regente da casa de Deus, e Adaías, o filho de Jeroão, o filho de Pazur, o filho de Malquias, e Massai, o filho de Adiel,
o filho de Jázera, o filho de Mesulão, o filho de Mesilemite, o filho de Imer, e os seus irmãos, cabeças da casa dos seus pais, 1.760, homens capacitados para a obra do serviço da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, o filho de Assubi, o filho de Azricão, o filho de Asabias, dos filhos de Merari, e Baquebacar, Éres, e Galau, e Matanias, o filho de Mica, o filho de Zicri, o filho de Asaf, e Obadias, o filho de Semaías, o filho de Galau, o filho de Gedutum, e Berequias, o filho de Asa, o filho de Eucana, que habitou nas aldeias dos Netofatitas. E os porteiros foram Salum, e Acube, e Talmon, e Aimã, e os seus irmãos. Salum foi o chefe, que até agora servia no portão do rei em direção leste. Eles foram porteiros nos acampamentos dos filhos de Levi. E Salum, o filho de Coré, o filho de Ebiasaf, o filho de Corá, e os seus irmãos da casa do seu pai, os coraitas, estavam sobre a obra do serviço, guardadores dos portões do tabernáculo. E os seus pais, estando sobre o exército do Senhor, foram os guardadores da entrada. E Finéias, o filho de Eleazar, foi o regente sobre eles em tempos passados, e o Senhor esteve com ele. E Zacarias, o filho de Meselemias, era o porteiro da porta do tabernáculo da congregação. Todos estes que foram escolhidos para serem porteiros nos portões foram 212. Estes foram considerados pelas suas genealogias nas suas aldeias, aos quais Davi e Samuel, o vidente, ordenaram ao seu ofício. Eles e os seus filhos tinham a supervisão dos portões da casa do Senhor, guardavam a casa do tabernáculo. Nos 4 lados estavam os porteiros em direção leste, oeste, norte e sul. E os seus irmãos, os quais estavam nas suas aldeias, deveriam vir com eles depois de 7 dias, de tempos em tempos. Porque estes levitas, os 4 porteiros-chefes, estavam no seu ofício designado e encarregados das câmaras e tesouros da casa de Deus. E eles se alojavam ao redor da casa de Deus, porque a guarda estava sobre eles, e lhes cabia a cada manhã a sua abertura. E alguns deles tinham por incumbência os vasos da ministração, de modo que deveriam trazê-los para dentro e para fora, para contagem. Alguns deles também foram indicados para a supervisão dos vasos e de todos os instrumentos do santuário, e de farinha fina, e do vinho, e do óleo, e do incenso, e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes fizeram o unguento das especiarias. E Matitias, um dos levitas, que foi o primogênito de Salum, o coraíta, tinha por ofício as coisas que eram feitas nas panelas. E outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, estavam a cargo do pão da proposição, de prepará-lo a cada Shabat. E estes são os cantores, chefes dos pais dos levitas, que permanecendo nas câmaras estavam livres, pois eles eram empregados naquela obra dia e noite. Estes pais dos levitas foram chefes ao longo das suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou Jeiel, o pai de Gibeão, e o nome da sua esposa era Maaca. E o seu filho primogênito, Abidom, depois Zur, Equis, e Baal, e Ner, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou Simeia. E estes também habitaram com seus irmãos em Jerusalém, defronte aos seus irmãos. E Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul, e Saul gerou Jonatas, e Malquizua, e Abinadab, e Esbaal.
E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Emeleque, e Tareia, e Acás. E Acás gerou Jaerá, e Jaerá gerou Alemete, e Asmavete, e Azinri, e Zinri gerou Moza, e Moza gerou Bineá, e Refaías, seu filho, Eleasa, seu filho, Azel, seu filho. E Azel teve 6 filhos, cujos nomes são estes: Asricão, e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Estes foram os filhos de Azel.